Olá, tudo bem com você? Sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um teste para saber que tipo de procrastinador você é. Observa que, às vezes, quando a ansiedade está muito elevada, a pessoa começa a procrastinar, começa a adiar as tarefas, adiar a execução, o que eu preciso fazer. Mas existe uma interpretação, o que está por trás desse adiamento? Qual é a justificativa que eu trago? Qual é a história que eu conto para mim? Por que que eu não consigo fazer determinadas coisas? Então, esse questionário é a nível de autoconhecimento, para você identificar e saber aonde que você precisa começar a desenvolver, começar a trabalhar para quê? Para que você resolva esse problema da procrastinação. Porque o mais importante não é ter 5 iniciativas, mas ter pelo menos uma terminativa. Então, é começar e terminar a tarefa. Se eu não estou conseguindo fazer isso, é importante eu perceber que eu preciso aprofundar mais, entender mais o que está passando nos meus pensamentos, o que eu estou interpretando daquela atividade que eu estou procrastinando para que eu consiga melhorar os meus resultados, tá certo? Vou deixar no card um vídeo sobre procrastinação. Procrastinação. Procrastinação é o comportamento de adiar tarefas. Avaliar a intensidade e a frequência dessa procrastinação se ela está te trazendo como consequência prejuízos. Para a realização do teste, você vai pontuar de 0 a 3 para cada pergunta. 0 nunca ocorre, 1 acontece algumas vezes, 2 acontece frequentemente e 3 acontece com muito mais frequência do que eu gostaria. Eu adio as coisas e elas acabam não sendo feitas. 0 nunca ocorre, 1 acontece algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência do que eu gostaria. Enquanto eu procrastino, eu continuo pensando sobre o que eu deveria estar fazendo. 0 nunca ocorre, 1 acontece algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência do que eu gostaria. Outras pessoas ficam me cobrando por procrastinar. 0 nunca ocorre, 1 acontece algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência do que eu gostaria. Minha procrastinação faz com que eu me atrase para muitas coisas. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência do que eu gostaria. Eu invento desculpas para não começar. 0 nunca ocorre, 1 acontece algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência do que eu gostaria. Onde eu tenho mais problemas com isso? No trabalho, em casa, na escola, nos relacionamentos comigo mesmo. Eu evito situações e tarefas estressantes. 0 nunca ocorre, 1 acontece algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência do que eu gostaria. Quando uma tarefa me estressa, eu espero até o último minuto para fazê-la. 0 nunca ocorre, 1 acontece algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência que eu gostaria. Eu ignoro tarefas desagradáveis até o último minuto. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência que eu gostaria. Eu evito más notícias. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência que eu gostaria. Eu evito informações que eu não realmente quero ouvir. 0 nunca ocorre, 1 acontece algumas vezes, 2 frequentemente acontece com mais frequência que eu gostaria. Onde eu tenho mais problemas com isso? No trabalho, em casa, na escola, nos relacionamentos ou comigo mesma? Eu digo para mim mesma que eu tenho bastante tempo, mesmo quando isso não é verdade. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência do que eu gostaria. Eu tenho problemas para me organizar. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência que eu gostaria. Eu subestimo quanto tempo irei demorar para fazer as coisas. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência que eu gostaria. Eu superestimo quanto tempo tenho disponível para fazer as coisas. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência que eu gostaria. Eu adio tarefas porque não consigo me concentrar. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência que eu gostaria. Onde eu tenho mais problemas com isso? No trabalho, em casa, na escola, nos relacionamentos ou comigo mesmo?
Eu hesito porque tenho medo de cometer um erro ou falhar. 0 nunca ocorre, 1 acontece algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência que eu gostaria. Eu evito coisas, não tenho certeza sobre como fazer. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência que eu gostaria. Dúvidas sobre minha capacidade e incerteza me fazem adiar tarefas difíceis. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência que eu gostaria. Eu não estou sempre certo sobre que decisão tomar, então eu adio o máximo possível. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência que eu gostaria. Onde eu tenho mais problemas com isso? No trabalho, em casa, na escola, nos relacionamentos ou comigo mesmo? Eu odeio que me digam o que fazer. 0 nunca ocorre, 1 acontece algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência que eu gostaria. Eu procrastino intencionalmente quando outros me dizem o que fazer. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência que eu gostaria. Eu mostro para as outras pessoas o meu desprazer ao me enrolar. 0 nunca ocorre, 1 acontece algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência que eu gostaria. Eu concordo em fazer as coisas para os outros, mas depois eu me arrependo. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência que eu gostaria. É difícil para mim dizer não às outras pessoas. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência que eu gostaria. Onde eu tenho mais problemas com isso? No trabalho, em casa, na escola, nos relacionamentos comigo mesmo. Eu assumo mais do que eu consigo administrar. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente ou 3 acontece com muito mais frequência que eu gostaria. Se eu não consigo fazer algo perfeitamente, eu nem começo a fazer. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência que eu gostaria. Eu me sinto sobrecarregada quando há muito para fazer. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência que eu gostaria. Ou dou o meu máximo ou eu adio as coisas totalmente. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência que eu gostaria. Às vezes trabalho tão arduamente que eu me esgoto. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com muito mais frequência do que eu gostaria. Onde eu tenho mais problemas com isso? No trabalho, em casa, na escola, nos relacionamentos ou comigo mesma? Eu fico buscando diversão ao invés de trabalhar. 0 nunca ocorre, 1 acontece algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência do que eu gostaria. Quando eu não me sinto motivado, eu não ajo. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência que eu gostaria. É difícil para mim parar de fazer algo divertido ou relaxante e retomar as tarefas. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 com mais frequência do que eu gostaria. Eu evito tarefas desagradáveis até que alguém as faça por mim. 0 nunca ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência que eu gostaria. Eu não tenho nenhum motivo real para procrastinar. 0 não ocorre, 1 algumas vezes, 2 frequentemente e 3 acontece com mais frequência do que eu gostaria. Onde eu tenho mais problemas com isso? No trabalho, em casa, na escola, nos relacionamentos comigo mesma. Tipo evitativo. Não quero sentir nenhum desconforto. Tipo desorganizado. Tenho tempo sobrando para fazer isso tudo. Tipo indeciso. Eu preciso ter certeza para poder seguir adiante. Tipo interpessoal. Ninguém me diz o que eu devo fazer. Tipo tudo ou nada. Se não for para sair perfeito, melhor deixar para fazer depois. Tipo hedonista. Eu sigo a lei do menor esforço. De 0 a 35 é normal, não se preocupe com isso, você não procrastina o suficiente para isso, seja um problema para você.
36 a 60 é leve, você ainda consegue dar um jeito de fazer as coisas, mas o estresse está lhe atingindo. Você sabe que você poderia se sair muito melhor se não procrastinasse. 61 a 70 é moderado, a sua procrastinação é um problema. Você não é apenas sabe que procrastina, mas também as pessoas que conhecem você sabem que você é um procrastinador, e isso é embaraçoso. 71 a 105 é severo, é hora de fazer sérias mudanças. Não é para fingir diagnóstico esse teste, e sim autoconhecimento. É importante saber como você está funcionando nesse momento. Sugestão: trace um plano para superar essa dificuldade. Dicas para cada tipo. Tipo evitativo: não quero sentir nenhum desconforto. Desenvolva tolerância, divida a tarefa em pequenas partes. Isso ajuda no desconforto e na execução, início e término da tarefa. Tipo desorganizado: tenho tempo sobrando para fazer isso tudo. Busque identificar ganhos, vantagens em realizar a tarefa para ser mais prazeroso realizar. Organize seu tempo e planeje a execução da tarefa, inserindo data e horário para a realização. Tipo indeciso: preciso ter certeza para poder seguir adiante. Reduza a necessidade de controle, busque certezas. A busca de certeza aprisiona a pessoa e impede ela de sair do lugar, comprometendo a execução. Reflita vantagens e desvantagens e consequências de executar a tarefa. Ninguém me diz o que eu devo fazer. Desenvolva sua autorresponsabilidade, programe-se para a tarefa, busque proatividade, antecipe-se para não dar oportunidade de cobranças extras. Tipo tudo ou nada: se não for para ser perfeito, melhor deixar para fazer depois. Normalmente, desse depois não aparece. Reflita sobre perfeição, ela não existe. A vida é feita de fases, só seremos excelentes depois de iniciar a atividade, avaliar o resultado e melhorar. Respeite o seu processo e evite pular etapas. Vale mais uma terminativa do que várias iniciativas. Tipo hedonista: siga a lei do menor esforço, avalie as consequências, porque muitas vezes não fazemos pela complexidade da tarefa e esquecemos de avaliar o impacto dessa decisão. Traga para a realidade e se confronte entre o real e o ideal da tarefa. Nem sempre estaremos motivados a pagar o preço. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Gratidão por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe e escreva nos comentários. Desenvolvendo o autoconhecimento. Até o próximo vídeo.